Oi, eu sou o Eric e hoje eu estou começando uma série de vídeos falando sobre o Chalice Framework, que é um framework criado pela AWS que permite usar Python para criar funções que rodam no serviço de função como serviço da Amazon e não só permitir que essa função execute corretamente, mas que também a configuração no entorno dela seja feita corretamente, permitindo que essa função rode como esperado e com as configurações corretas. A ideia de fazer essa série de vídeos, que está começando com esse vídeo mais básico hoje, vem do fato de que eu estou trabalhando com esse framework há mais de ano e trabalhando com Python também já há bem mais do que um ano, bem mais do que o tempo que eu trabalho com o Chalice. E conversando com as pessoas que estão usando esse framework, pessoas que estão iniciando, pessoas que já estão mexendo há um pouco mais de tempo, eu vejo sempre o mesmo tipo de dúvida em relação à configuração, em relação a como funciona. E a ideia é fazer uma série de vídeos que valha também como uma referência para quem estiver começando o Chalice, para quem estiver trabalhando com o Chalice, mas está com algum problema, alguma configuração. E aí a ideia é realmente construir uma base de conhecimento em relação a esse framework. Tá? Já convido para quem estiver vendo esse vídeo, deixar na parte de comentários ou me mandar pelo Twitter ou por e-mail dúvidas que tem em relação ao Chalice, ideias de assuntos que acho interessante que eu cite, que vai me ajudar a construir os próximos vídeos. Eu estou criando esse primeiro vídeo aqui como base, já tenho ideia para alguns próximos vídeos, algumas coisas básicas, mas é em cima desse feedback de quem estiver assistindo que eu vou conseguir construir os próximos vídeos. Tá certo? Bom, para começar, a gente precisa entender o básico, tá? E quando você está fazendo um curso de programação, você sempre vai ver essa tela, que é aquela telinha básica de quando você está criando uma função, ou quando você está fazendo faculdade, que o professor de matemática vai ensinar como funciona a função, que é você dá uma entrada, tem um processamento e tem uma saída. E a ideia por trás de uma função lambda, uma função como serviço, é semelhante. Você vai ter uma entrada, ela vai ter uma execução, que vai ser cobrado por essa execução. Todo o serviço, quando você está trabalhando com lambda, com função como serviço, ele é cobrado pelo processamento só. E você tem uma saída, que é o resultado desse processamento sendo entregue. Tá? Quando você está trabalhando com programação, tem um ponto que normalmente é ignorado, que é a parte do gatilho. O que é o gatilho? É quem chama a função. A chamada da função nunca se dá uma atenção muito clara a isso, porque é algo comum. Você fazer, na programação, por exemplo, você fazer uma função, abre parênteses, passa os parâmetros e manda embora. Tá? Quando, na verdade, a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado quando você está trabalhando como função, como serviço. Por quê? Porque o gatilho, ele se torna um ponto de atenção também no momento de criação dessa função. Para a função ser executada, eu preciso chamar ela de alguma forma. Só que eu não preciso apenas chamar essa função de forma voluntária. Eu vou lá, dou um comando e chamo essa função. Eu posso configurar que outros serviços da Amazon iniciem essa função. E são os gatilhos. Então, uma função ela pode ser iniciada por uma mensagem chegando numa fila, por uma notificação, por uma chamada numa API. Você pode ter diversos gatilhos que vão pegar essa entrada, vão entregar para a função e a função, na hora que terminar, ela dá a saída como necessário. Ela vai dar esse retorno. Tá? Então, o Lambda, especificamente o serviço, ele vai fazer essa parte da função somente. E o Chalice vai ajudar em quê? A você programar essa função, mas também a configurar os gatilhos. Essa é a diferença de você usar um framework como o Chalice. Tá? E aí, como funciona essa ideia do gatilho, por exemplo? Eu tenho uma função aqui, que ela pode ter qualquer nome, mas vamos dizer que é uma função de listagem de clientes.
Quando você vem aqui e chama um endereço que está configurado, esse endereço ele vai ser tratado dentro do API Gateway, que vai ter um gatilho que vai chamar essa função. E do mesmo jeito, quando você está trabalhando, por exemplo, com uma fila SQS, ou uma fila de requisições, qualquer tipo de implementação, chegou uma mensagem na fila, ele vai chamar uma função. Se você tiver 10 mensagens nessa fila, ele vai chamar 10 funções. E ele vai criando, e ele roda só essa função e entrega rapidamente o retorno. Tá bom? Então, uma função ela pode ter também mais de um gatilho. Então, quando você tem uma chamada numa API, ele pode chamar a primeira função. Um upload de arquivo, bater um arquivo lá no S3, ele pode chamar uma segunda função. E eu posso ter uma terceira função que ela roda tanto em evento agendado ou quanto mensagem em fila. E é a mesma função. Então, sabendo tudo isso, a gente pode começar a olhar um pouco para o Chalice e, com base na documentação dele, tentar entender como ele vai ajudar a gente nisso. Aqui tem os dois links principais que são os guias de referência canônicos, tanto o GitHub do Chalice e o Reader Docs, onde está toda a explicação. Aí. O ponto é que o Chalice, a documentação dele é um pouco chata de você entender, porque ele entende que você já tem tudo configurado. E a parte mais chata de você usar o Chalice, a parte mais complicada, é realmente fazer a configuração em volta. Não é tanto usar o framework. Ter um conhecimento prévio de como a AWS funciona, ou ter alguém do teu lado que consiga te ajudar nisso, é primordial. Não dá para prescindir disso. Muitos dos problemas que eu passei no começo da adoção do Chalice não foram em relação ao código que eu estava entregando, mas em relação à configuração. Configuração de direito de publicação, de direito de acesso. Eu quero também dar uma repassada nisso tudo enquanto eu estou fazendo esses vídeos. Então, a ideia desse primeiro vídeo é só mostrar um pouco como ele funciona. Eu vou fazer agora um desafio rapidinho aqui, eu vou mostrar para vocês. Mas eu quero que fique claro que não é só código. Tem que configurar, tem que saber como configura. Não adianta só saber usar o martelo, vai ter que saber como deixar essa ferramenta bem azeitada, tá bom? O meu desafio hoje aqui é começar um projeto do zero, fazer um código que retorna um valor numa chamada de API. Então, voltando naquele exemplo do que eu tinha mostrado para vocês, é algo assim. A gente vai ter uma API, a gente vai ter um endpoint disponível na internet que vai chamar uma API Gateway e que vai rodar essa função. E isso a gente vai ver funcionando ainda hoje. Colocar no ar isso e a gente vai ver funcionar. Tá? O que é necessário para a gente começar isso? Primeira coisa é ter uma conta na AWS. Legal para quem estiver começando com a AWS, é lembrar que a AWS tem uma parte gratuita e a parte gratuita para esses testes já é suficiente para uma boa parte do que a gente vai fazer. Acredito que, se não tudo, já é mais que suficiente. O que não for é um custo muito baixo. No parte do Python, especificamente, é criar o VirtualEnv e estar com esse VirtualEnv ativo. De Python 3.7 ou 3.6 ou 3.7, está começando a ter disponibilidade de 3.8 agora, mas eu não sei como está 100% ainda. Eu vou usar o 3.8 e eu acho que no momento de rodar vai dar um pau, vai dar uma mensagem lá estranha falando que ele não tem suporte, mas vamos ver, vamos tentar rodar. Tá? Não é um problema, ele não vai parar de funcionar. Ter os pacotes Chalice e AWS CLI instalados. E tem um outro pacote aqui, eu esqueci de colocar. Vou alterar isso aqui, fazer semi ao vivo. E o Boto 3. O Boto 3 é o pacote que ajuda o Python a conversar com os outros itens dentro da AWS. Tá? Então, é importante você ter esses 3 pacotes instalados. E você já tem que ter o comando AWS configure configurado, rodado, com as configurações das suas credenciais. E as suas credenciais vão ter que dar direito de acesso para o que você precisa.
Essa última parte eu não vou cobrir agora, tá? Caso quiserem um vídeo básico que mostra como criar conta na AWS, como configura o ambiente local, dá um toque, dá uma mensagem aqui, eu tento construir um vídeo em relação a isso. Eu estou partindo do pressuposto que as pessoas que estão vendo esse vídeo já sabem como fazer isso. Se não sabem, manda uma mensagem, me dá um toque, eu tento produzir um vídeo em relação a isso, tá bom? Bom, então vamos lá, vamos cair para o código, né? Que é a parte que mais interessa. Então eu tenho aqui já configurado certinho o meu diretório. Eu tenho já tenho o meu Virtual Env configurado aqui e o diretório está vazio. Vou mostrar que está vazio de verdade. Tá bom? Tem esse .python version que eu uso pelo fato de usar o PyEnv, ele me ajuda a saber qual é a versão atual do Virtual Env que eu quero. Se eu rodo aqui, vamos ver qual a versão do Python, versão 3.8.3. É a última versão que a gente tem disponível hoje no momento da gravação. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é instalar o que eu preciso. Então, eu vou instalar o Chalice, o Ubuntu 3 e o AWS CLI. Tá? Então, aí o que ele está fazendo é baixar, os pacotes não são muito grandes não. Terminou de baixar. Esperando um segundo. Isso, beleza. Então, agora está tudo aqui funcionando. Se eu quiser rodar um comando, que é o AWS S3LS, ele não vai retornar nada, mas ele não deu um erro. Então, o que quer mostrar que mostra que a minha configuração do AWS já está feita. Tá? Então, eu vou partir daqui para frente para a gente fazer a nossa implementação. Tá? Para iniciar o Chalice, vamos dar um comando Chalice aqui, ele vai mostrar quais são os comandos e a gente vai usar o New Project. Chalice New Project. E vou chamar ele de Olá Chalice. Nesse momento, ele me criou um diretório chamado Olá Chalice. Vou entrar nesse diretório. E dentro desse diretório, dá para ver que ele criou dois arquivos, o app.py e o requirements.txt. Mas não só isso, ele criou também o .chalice, que é onde ficam as configurações, e o arquivo de git ignore. Eu vou abrir o Visual Studio para a gente dar uma olhada melhor como isso funciona. O arquivo, dentro do .chalice, a gente tem o arquivo config.json, que define algumas configurações da aplicação. Nos dias posteriores, a gente vai brincar bastante com esse arquivo, porque ele é muito importante para fazer a parte das configurações que eu comentei com vocês anteriormente. E aqui o app.py, ele é o arquivo fonte da aplicação que a gente vai rodar. Tem um exemplinho aqui embaixo, mas eu vou ignorar esse exemplo, vou apagar e vou deixar só básico mesmo. Vou mostrar aqui o retorno. Então vou colocar retorno aqui, mensagem. E que mensagem ele vai me retornar? Vai me retornar a mensagem lá Chalice. E aqui, como a gente está olhando, AppRoute é uma rota. Então, essa função AppRoute define que a integração vai ser feita com o API Gateway. E aí ele já vai configurar também o API Gateway para receber as chamadas. Tá? Isso a gente vai ver também em outros vídeos mais pra frente, mas tentando conectar um pouco com aquilo que a gente falou anteriormente. Eu não vou mudar mais nada. Isso aqui é só um exemplo básico. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui para o meu terminal e vou rodar o deploy dele, que é o Chalice deploy. E nesse momento o que ele está fazendo? Ele está fazendo todas as configurações na Amazon para poder fazer essa função rodar. Que a gente espera um pouquinho para ele
conseguir fazer todas as configurações, subir o código. Dependendo da tua velocidade de internet, pode demorar um pouco mais ou um pouco menos. Como esse código é pequeno, ele não demora muito. E o que ele me retornou? Que ele fez o deploy de uma função lambda e de uma API. Legal, quando eu pegar isso aqui, vamos copiar isso aqui e eu vou abrir no browser. E pronto, tá aqui a mensagem rodando na Amazon, tá? Vamos dar uma olhadinha o que ele criou lá na Amazon especificamente. Vamos aqui em Services, em Lambda. E aqui você está vendo que ele criou uma função chamada Olá Chalice Dev, porque é o stage, o ambiente padrão, quando você não informa nada. E aqui dentro, se você abre, você vê toda a configuração dessa função. Você não precisou fazer nada, a gente não precisou fazer nada. E olha que interessante, ele criou aqui no Designer já uma integração de entrada, que é o API Gateway. Quando você olha a configuração aqui embaixo, ele está falando que ele criou uma API do tipo REST com o método GET. E se você pode clicar aqui para ver a configuração desse API Gateway. Então aqui está a configuração, para quem conhece um pouco do API Gateway. Ele tem o cliente aqui, ó, o nosso Lambda aqui desse lado, e aqui do lado ele está falando que é na barra, no inicial, né? E ele está fazendo um GET. Então ele fez toda essa configuração para você. Outra coisa que ele criou foi uma role para poder fazer esse lambda funcionar. Então ele criou aqui o Olá Chalice Dev com configurações mínimas, que na verdade nesse momento é só para a gente poder mostrar aqui no JSON que fica mais fácil, só poder criar eventos no CloudWatch para poder fazer o monitoramento disso. E quando a gente entra no CloudWatch, a gente vai perceber que ele já criou um log group para a nossa aplicação aqui, o Olá Chalice Dev, que tem aqui a execução que a gente fez, uma única execução, e aqui ele acompanhou o quanto essa execução rodou. Ela demorou 9 milissegundos, o total dela foi 133 milissegundos, por conta do tempo de bootap, de inicialização, tá? E aí a gente tem um primeiro momento que foi a configuração completa do nosso primeiro exemplo, e na AWS ele já cria tudo isso para você, para o básico. E muita importância nessa frase, para o básico. Qualquer coisa mais estranha do que isso, você vai ter que fazer a configuração, tá? Não vou precisar mais disso, então o que eu vou fazer aqui, fazer um chalice delete. Então pronto, ele já apaga tudo que a gente fez. Vamos olhar na AWS, vocês vão perceber que a nossa função não existe mais. Se eu for lá no API Gateway, eu não tenho mais a API configurada. Tanto que ele não está nem carregando o API Gateway, ele já traz diretamente a tela inicial. E se eu for lá no IAM, a role, ele apagou a role também, eu acredito. Sim. Eu tenho roles anteriores, mas aquela role específica ele não tem. Perfeito? Então,
com dois comandos. Um comando eu subi, com outro comando eu desci a nossa aplicação. Tá? Voltando aqui para o nosso diagrama, para a gente terminar esse primeiro vídeo aqui, o que é necessário é fazer essas configurações e rodar o teste básico. Esse teste é o teste que tem nos guias iniciais, tá? Que tem na documentação, então não precisa a gente ter uma documentação extra para poder fazer isso. Esse primeiro vídeo termina aqui. Obrigado por ter assistido até o final. E peço mais uma vez para entrar em contato comigo para poder dar ideia de algumas ideias, ideia de alguma coisa que tenha dúvida, ideia de algo que eu possa, de alguma coisa que eu possa abordar nos próximos vídeos. E obrigado mesmo, de coração, e espero que seja útil e espero que a gente consiga continuar com essa série de vídeos por um bom tempo. Valeu!